Vamos estar fazendo essa oração, irmãos, antes de nós participarmos da ceia do Senhor. Irmãos, ontem a gente estava num culto e aconteceu de a chave de acesso da igreja ser quebrada e atrasou o início do culto, e eu há dias estava pedindo ao Senhor uma palavra para nós ministrarmos aqui no culto de Santa Ceia. E ontem, no decorrer do culto, Deus ministrou algo no meu coração para nós falarmos nesta noite, e eu anotei já no meu celular para não me esquecer. E hoje, aprove a Deus, nós vamos caminhar um pouquinho na palavra de Deus, dentro do texto que fala sobre a Santa Ceia, que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. E eu até anotei ali: obediência, confiança e perseverança. E mandei ali, eu tenho um grupo que é só eu mesmo, um grupo, só para colocar os meus rabiscos, as minhas coisas. Aí está escrito ali, sermão. E ali eu escrevi obediência, confiança e perseverança. E eu falei: Senhor, me orienta, me conduz através do Teu Espírito Santo, para que nós nesta noite pudéssemos desfrutar dessa mesa maravilhosa e sermos despertados, sermos fortalecidos, que nossos olhos sejam direcionados para o Senhor, para que nós possamos vencer, para que nós possamos ter as nossas forças revigoradas, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, hoje nós vivemos uma parte da história da igreja, e eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre obediência, confiança e perseverança. E para nós entrarmos nesse assunto, irmãos, eu sei que os irmãos conhecem a história do apóstolo Paulo, mas alguns detalhes a gente deixa passar, porque a nossa mente, ela não guarda tudo, e tem informações que ela vai para o HD e fica armazenada lá, e num dado momento da nossa história, do nosso dia a dia, é puxada do arquivo rígido e trazida à tona. Agora tem situações que quase direto nós estamos falando, então elas estão mais frescas na nossa mente, mais próximas e mais fáceis de nós acessarmos. E eu gostaria de hoje nós meditarmos nesses 3 tópicos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele teve um ministério depois ali que ele teve um encontro com Jesus, quando ele estava indo perseguir os irmãos lá em Atos capítulo 9. O ministério de Paulo, ele durou aproximadamente 30 anos de ministério, depois do encontro com Cristo. Após a sua caminhada ali, a caminho de Damasco, onde ele vai para perseguir os nossos irmãos, Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Paulo, irmãos, no seu ministério, ele teve 3 viagens missionárias, as 3 mais esplêndidas, as 3 mais impactantes no ministério de Paulo, onde que ele abriu igreja, aonde ele evangelizou, ganhou muitas pessoas, muitos povos, muitos impérios, muitos governadores, muitas pessoas da alta sociedade e da baixa sociedade foram impactadas pelo poder da palavra que o Senhor Jesus entregou ao apóstolo Paulo. Paulo, ele escreveu
13 cartas, as 13 epístolas paulinas. Paulo enfrentou perseguição, prisões, naufrágio, fome, desprezo, mas Paulo nunca desistiu da sua missão. Paulo terminou a sua vida em Roma, permanecendo fiel até o fim, dando testemunho da graça do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo ele escreveu aos Coríntios sobre a ceia do Senhor, ele não transmite de qualquer forma, ele não transmite como uma tradição, como era a Páscoa dos judeus. Mas Paulo ele instrui os irmãos e ele fala: porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos ensinei. Paulo, irmãos, ele traz à igreja algo que o Senhor, o próprio Senhor Jesus, o instruiu, o ensinou, e ele está passando à igreja. E tem igreja que celebra a Santa Ceia uma vez no ano, tem igrejas que é a cada 6 meses, e tem igrejas que é a cada 30 dias que se reúnem para celebrar a Santa Ceia do Senhor. E Paulo ele instrui. A ceia do Senhor, irmãos, ela não é simplesmente um ato religioso, ela não é algo que só está indumentária ali, não, mas ela é algo sadio, ela é algo que traz à tona muitas verdades para a igreja, para aqueles que um dia levantaram a sua mão e aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador. É o desejo, irmão, é o anseio, é o anelo de todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, participar da Santa Ceia. E Paulo ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, obediência. Obediência. Tem um texto na palavra do Senhor que é melhor obedecer do que sacrificar. E quando nós aqui nos reunimos para celebrar esta ceia, irmãos, nós estamos obedecendo. E a igreja, ela é obediente. A igreja, irmãos, ela há mais de 2000 anos, ela celebra a Santa Ceia do Senhor obediente. Obediente, mês após mês, ano após ano, a cada 30 dias, a cada 65 dias, a cada 6 meses, conforme a cultura de cada igreja, conforme a cultura de cada povo, que um dia ouviu a palavra da fé, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio e resgatou o povo com o seu sangue vertido lá na cruz do Calvário. E todos aqueles que um dia levantaram as suas mãozinhas, aleluia, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, se reúnem mês após mês para celebrar a Santa Ceia do Senhor em obediência, porque todas as vezes que vocês reunir, todas as vezes nós nos reunimos em obediência à palavra de Deus, nós nos reunimos aqui para celebrar a ceia, aguardando até aquele dia que o próprio Senhor Jesus, Ele vai ministrar a Santa Ceia a nós.
tomou o pão e tendo dado graças o partir, disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. A ceia, ela se torna ali na noite de Páscoa um mandamento para a igreja universal de Cristo Jesus sobre a face da terra. Obediência significa seguir a Cristo, seguir o que Cristo ordenou sem acrescentar ou tirar. Participar da ceia, afirmar, irmãos, que nós vivemos debaixo da autoridade de Cristo Jesus, mais do que o hábito de comer um pão ou beber um cálice. É uma vida de consagração, de dedicação, de entrega, de devoção àquele que é, aquele que um dia há de vir, aquele que disse: não tema, ó pequeno rebanho, aquele que falou: vou para o Pai, vou preparar os lugares, assim voltarei e vos levarei para que estejam aonde eu estiver, para que a vossa alegria seja completa. E eu lembro do domingo passado, alegria completa, perfeita, uma alegria na sua totalidade, sem falha, sem imperfeição, é completa, é algo belo, se eu posso assim dizer, é algo extraordinário. Então nós, como igreja, assim como os israelitas celebram a Páscoa, assim como algumas outras religiões têm as suas datas de celebração aos seus deuses, nós, como igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro, nos reunimos a cada 30 dias em obediência, por amor, para participarmos da Santa Ceia do Senhor. E todos aqueles que ainda não tomaram a decisão de descer as águas do batismo, eu quero te dizer algo nesta noite. Você está ouvindo e recebendo um convite à obediência. Você que serve a Cristo, você que optou em seguir a Cristo por todos os dias da sua vida, esse é um convite à obediência. À obediência. Nós, como igreja, seguimos esse passo, seguimos esse mandamento, embora muitos tenham desprezado a Santa Ceia, muitos não tenham valorizado a Santa Ceia como ela deve ser valorizada. Muitos irmãos têm a Santa Ceia como qualquer outro dia. Esquecem-se que na Santa Ceia nós fazemos menção da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e que um dia Ele vai vir buscar a sua igreja, e nós sempre falamos: Maranata, aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje nós cantamos o Maranata, né? Falamos algumas vezes Maranata, e no dizer Maranata nós falamos em alto e bom som, a tradução que é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Às vezes nós dizemos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para nos tirarmos de um momento de perturbação, de sofrimento, de angústia, de pesar, de afronta. Maranata, nós clamamos: Senhor, eu não aguento mais viver essa realidade, estar nessa situação, e clamamos: Maranata, Maranata, Maranata.
todas as vezes que vocês se reúnem. Irmão, se nós pudéssemos diminuir o tempo de 30 dias para 15, para 10, ou menos até, para nós estarmos toda hora lembrando, toda hora anunciando que Cristo vai vir, Cristo vai buscar a sua igreja. Nós deixaremos esse tabernáculo terrestre, Maranata, nós seremos revestidos de um novo corpo, Maranata, nós não vamos mais chorar, não vai haver mais morte, não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto, não vai haver mais lamentação, não vai haver mais enfermidade, não vai haver mais separação. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e nós aqui obedientes nos reunimos aqui nesta noite. E daqui a pouco vamos estar comendo o pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi moído na cruz do Calvário, e depois nós estaremos tomando o suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário por amor de nós pecadores, nós que estamos num processo, irmãos, ainda de libertação, nós que estamos num processo de mudança. Oh, aleluia! O apóstolo Paulo, quando ele fala, o maior pecador, a graça do Senhor alcançou, o transformou. Olha o que a graça fez na vida de Paulo, olha o que a graça já fez na sua vida, olha o que a graça, o amor, o cuidado do Senhor está fazendo, e tem ainda muito mais a fazer na sua vida, na sua história. Mas seja obediente, como um filho obedece ao pai. Seja obediente, obedece a palavra do Senhor, obedece a palavra do Senhor por amor, obedece a palavra do Senhor por constrangimento. Como, Fábio? Por constrangimento. O Espírito Santo de Deus nos constrange, o Espírito Santo de Deus nos toca, o Espírito Santo de Deus aperta o nosso coração, mexe com os nossos sentimentos e nos constrange do grande amor de Cristo, que nós não éramos merecedores, que se não fosse a graça salvadora, graça salvadora, aleluia, que alcançou-nos quando nós estávamos vivendo, andando na nossa vida sem compromisso, sem responsabilidade, distantes do amor de Deus. E a graça chegou até nós, e nós ouvimos a palavra de salvação, a palavra de transformação. E hoje estamos aqui nos alegrando no Senhor, porque muito em breve, vai sair uma notícia que nós aqui não estamos mais. Vai haver um grande rebuliço nesse mundo. Alguns falam de cabo a rabo, Eu prefiro falar de norte a sul, de leste a oeste. O mundo será abalado quando a igreja de Cristo Jesus for tirada daqui. Muitos vão voltar correndo, muitos vão procurar a irmã, muitos vão
vão procurar o jovem, muitos vão procurar o pastor, muitos vão procurar os músicos, muitos vão procurar o serviço, procurar em casa. Vai ser tarde demais. Mas nós, irmãos, como ovelhas obedientes à voz daquele que nos comprou, nós aqui estamos para celebrar a Santa Ceia, aguardando no nosso coração aquele sentimento que o apóstolo Paulo ele fala: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A morte, a vida, a altura, o principado, a perseguição, a espada, nada vai me separar do que eu tomei a decisão, aleluia, de seguir a Cristo por todos os dias da minha vida. E oxalá, a minha esposa, os meus filhos, assim como eu, nos encontremos no lar paternal. Assim como os irmãos que estão aqui nesta noite, nós nos encontramos no lar paternal e nos alegremos da presença daquele que é, daquele que há de vir, Jesus Cristo, aleluia, o Filho de Deus, aquele que nasceu, viveu, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e Deus deu um nome que é sobre todo nome, e ao nome de Jesus Cristo todo joelho no céu e debaixo da terra vai se dobrar em reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmãos, não perca a Santa Ceia. Sei que tem irmãos que estão viajando, que tem irmãos que estão enfermos e não podem estar aqui, mas, irmãos, guarda essa data, preza por este momento de comunhão, aonde nós celebramos, que pode ser a última, e nós venhamos ouvir aquela voz: vinde, benditos de meu Pai, possuídos por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqueles que tiveram uma experiência de morte ou quase morte em algum momento, ou os familiares que estavam perto, falaram: estou escutando um hino. Oh, mas que hino maravilhoso! Tivemos a situação esses dias do parente do pastor João, que ele falando para sua esposa: olha, mas que hino! Olha, que coral, que som maravilhoso! Oh, Deus! A igreja caminha cada dia aguardando esse dia, ansiando esse dia, em obediência à palavra do Senhor Jesus. Em obediência à palavra do Senhor Jesus, nós não podemos colocar um tio, não podemos colocar uma vírgula, não podemos mudar uma palavra, não podemos acrescentar uma palavra, mas nós temos que buscar viver em obediência à palavra. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Depois, irmãos, no versículo de número 25, nós vamos falar um pouquinho sobre a confiança. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
O cálice ele representa a nova aliança, firmada, irmãos, não na força das minhas mãos, não firmada no meu poder, na minha autoridade, nos meus bens, na minha capacidade, mas estabelecida sobre o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança, o sangue carmesim. Alguns falam, e eu posso imaginar que pode ser mesmo assim, que o meu nome no livro da vida foi escrito com o sangue e carne de Cristo Jesus, que foi vertido lá na cruz do Calvário. Os meus pecados foram perdoados pelo sangue carmesim vertido ali na cruz do Calvário. Eu tive uma nova oportunidade. Nós temos uma nova oportunidade através do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário por amor a nós. A confiança do perdão dos nossos pecados, a confiança de que o Senhor não lembra mais das nossas más obras, das nossas más condutas. Aleluia, glória a Deus. E a confiança que Deus fala, lá no céu você vai ter um novo nome. Novo nome é mudança de identidade. Nós vivemos aqui, irmãos, em uma sociedade onde cada um tem um nome, muitos identificam a pessoa com algumas qualidades ou fraquezas, imperfeições, fragilidades, erros. Você viu o texto que foi lido aqui nesta noite, que a irmã Matilde leu, e foi falar, mas não é sua mãe, Maria? Ele não é o carpinteiro, ele não é filho de José, irmão de Judas, irmão de Simão, irmão de Tiago? Não, estão ali suas irmãs. Muitos às vezes são conhecidos por algo que aconteceu, por um momento. Às vezes muitos falam, você conhece o Felipe? O Felipe que toca violão lá na Azusa? Conhece. Você conhece o Felipinho? Conhece o Felipinho? O que trabalha na PhD? Conhece o Felipinho? Mas, irmãos, muitos são conhecidos, infelizmente, aí fora, com outros títulos pejorativos, títulos que difamam, títulos que entristecem, títulos totalmente deturpados. Mas eu não sei a sua história. Posso conhecer um pouco da sua história, quem é você? Mas Cristo, Ele nos conhece com mesmo antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. O Senhor ali já tinha nos dado um nome. E eu quero dizer para você, independente de adjetivo, que o mundo, que alguém possa tentar te identificar, tentar fazer menção de você, eu quero dizer para você que em Cristo Jesus você tem um novo nome, uma nova história, uma nova vida. Então confia, viva em obediência, confiante nas promessas
promessas do Senhor, confiança de que nada vai nos separar. Se nós bebermos o cálice, nós declaramos que nós confiamos plenamente no sacrifício vivos, vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por amor de nós. Então, além de obediência, é um ato de confiança, aonde nós falamos: eu confio firmemente que no céu eu vou morar com Jesus alegremente. Aleluia. Que prazer, né? Celeste, sente a minha alma engordar da glória que no céu eu vou estar. Oh, irmãos, obediência acompanhada de confiança. Mas eu confio. Jesus falou, a minha alma testificou que é o Senhor que está falando. Mesmo que muitos possam falar: mas será que foi? Será que é? Será que vai acontecer? Irmãos, quando Deus fala, aqui dentro o nosso espírito testifica que é o Senhor falando ao nosso coração, falando conosco. Aleluia, glória. Aleluia. Enquanto uns confiam em carros e cavalos, nós confiamos no Senhor. Nós podemos dizer que nem Joel, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus ramos, eu, oh, aleluia, todavia me alegrarei e confiarei no Senhor. Aleluia, aleluia. E nós aqui estamos, irmãos, debaixo da obediência, alicerçados na confiança naquele que nos fez a promessa: eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou, mas eu vou voltar. E a igreja caminha, irmãos, em obediência, confiando. Jesus, ele fala: leste o que diz as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. Leste o que diz as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Oh, irmãos, aleluia, 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 louvado seja o santo nome de Jesus. O versículo de número 26 vai nos dizer assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, pão, o cálice, a Bíblia, aqui é uma cruz que está ali.
Nós, quando olhamos para a cruz, Cristo não está. A cruz pode estar, mas Cristo não está. Nós não aguardamos a morte, nós aguardamos a vida. Nós celebramos a vida porque Ele vive, Ele reina, Ele vive, Ele reina e vai vir buscar a sua igreja. Quando nós celebramos e comemos o pão e bebemos o cálice do Senhor, nós estamos celebrando a vida, a volta do Senhor, que está muito em breve, está mais próximo. A cada dia que passa está mais próximo. Isso é um fato. Não tem como nós tentarmos nos esconder, não tem como nós tentarmos anular essa verdade, não tem como nós tentarmos camuflar, não tem como nós tentarmos mascarar. O sacrifício na cruz do Calvário é verdadeiro, e Cristo uma vez vai mais vir buscar a sua igreja. Perseverar significa continuar firmes na fé. Aleluia. Mesmo em tempos de dificuldade. Cada ceia é um ato de esperança, onde nós anunciamos que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, está nos céus com o Pai, vai vir buscar a sua igreja, vai vir resgatar, buscar o seu povo, levar para onde Ele estiver, nós ali estejamos com Ele. Perseverar nos conduz a esse grande banquete. E eu encerro aqui nesta noite, e eu peço para ele pode colocar Apocalipse 19, 9. Nós aguardamos, irmãos, a ceia do Senhor. É um momento de nós nos alegrarmos, porque a palavra do Senhor nos diz assim: o anjo me disse, escreva, bem-aventurados que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ele acrescentou: estas são as verdadeiras palavras do Senhor. Nós estamos, irmãos, aguardando esse banquete, e eu quero convidar você nesta noite a se colocar em pé. A ceia do Senhor, ela nos chama, e nos lembra a permanecer obedientes, perseverando e confiando na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você passou por muitas situações, tem passado, ainda vai passar. Bem-aventurados que são chamados para o banquete. Em alguns textos da Bíblia, como eu já falei, vai estar escrito muito mais que felizes. Talvez o inimigo tenta tirar a tua alegria, tirar a tua comunhão, tirar a tua confiança, tirar a tua perseverança, tirar a tua obediência. Mas ele não vai conseguir. Ele anda bramando, buscando tragar muitos jovens, anciãos, obreiros, membros, líderes, mas não vai conseguir, porque nós somos obedientes. Nós perseveramos, nós temos confiança na palavra do Senhor.